Olá, eu sou a Clara, eu sou uma autora nacional e esse daqui é o meu livro. E hoje eu vou ler para vocês um trecho do meu livro. Sou Venise de Maria Antonieta, a Condessa de Ademar, descreve a apresentação de Saint-Germain na corte francesa. No ano de 1743, correu o rumor de que havia chegado de Versalhes um estrangeiro enormemente rico, a julgar pela magnificência de suas joias, de onde veio jamais se soube. Sua figura era agradável e graciosa, suas mãos delicadas e seus pés pequenos, suas pernas bem proporcionadas, realçadas por umas meias bem ajustadas. Seu sorriso mostrava dentes magníficos, barba muito bem tratada, cabelos negros, um olhar suave e penetrante, e seus olhos, nunca vi olhos semelhantes, parecia ter 40 anos. Frequentemente era encontrado nos apartamentos reais, onde era admitido sem restrições. Então esse aqui é o trecho do livro da Condessa de Ademar, né, que ela foi uma dama de companhia da Maria Antonieta. O interessante que eu queria mostrar pra vocês nesse trecho é que quando ela descreve o personagem, né, o Saint-Germain, e aqui ela fala que ele tem cabelo preto, né, e em algumas representações teosóficas ele aparece tipo com cabelo louro ou coisa do tipo. Eu fico tipo é bem esquisito. É bem estranho, assim, sabe? Inclusive na capa do livro eu manti a representação que é escrita no livro, não só pela Condessa da Ademar, mas também de Madame de Pompadour, entre outros personagens históricos que teriam se encontrado com ele, que todos descrevem ele com o cabelo preto, né? E os olhos de cor escura também. Eu vou ler mais outro italiano e francês com a maior facilidade, embora fosse evidente que nenhuma delas era sua língua. Aqui, italiano e francês, prestem atenção. Ele entendia polonês e logo aprendeu a entender inglês e a falar um pouco de inglês. Mas espanhol e português pareciam sua língua natural. Ou seja, qual seria a explicação para esse aqui? Segundo as fontes arqueológicas, né, não religiosas, teosóficas nem nada, ele seria, na verdade, o filho do Ferenc Rákos, que foi um nobre húngaro da Romênia. E aí, por incrível que pareça, lá na Romênia, né, que é lá a terra do Drácula também, né, a Romênia é uma região da Transilvânia, né, o idioma falado lá é muito parecido com o português, porque a Romênia foi formada, na verdade, por membros do Império Romano. Por isso tem a palavra România, né, que seria uma referência a Roma, que parece muito com o idioma falado pelos ciganos também, que é o romani, mas que não tem nada a ver, né. E aí, por isso que talvez ele entendesse todas essas línguas aqui, o italiano, o francês, o português e o espanhol. Falava melhor do que o inglês, porque essas línguas são línguas de origem latina, né? O inglês já é uma língua de origem saxônica. Então, pelo fato dos romenos, aqueles pessoas da região dos Balcãs, ser formado pelos... Eles são descendentes de romanos, nem todos, né? Tem os de origem eslava mesmo que já estavam lá, mas na época do Império Romano, muitos deles foram para aquela região e aí eles fundaram a Romênia. Depois vocês pesquisam que das formas que escreve a palavra Romênia é România, né? Então, talvez por isso explicar o fato aqui, dele falar bem os idiomas de origem latina, né? Que vem do latim, inclusive o próprio nome do Drácula, né? Que é Drácula, que é em romano, em latim, né? Que quer dizer dragão, alguma coisa assim. É bem interessante isso aqui. Aí, continuando, o Alpólio concluiu que o conde era um homem de qualidade que tinha estado ou foi projetado para a igreja. Dizem que ele era santo. Dizem que foi um músico muito bom para não ter sido famoso se não tivesse sido um cavaleiro. O Alpólio descreve o conde como pálido, de cabelo extremamente preto e barba. Tá vendo? A mesma descrição que a Condessa da Ademar escreve no livro dela. Então, em todas as descrições, ele é escrito com cabelo escuro, né? Então, aquelas imagens da teosofia, assim... Eu provavelmente a Leda Blavatsky que tava... tá... Ele se vestia magnificamente e tinha várias joias. Estava claramente recebendo grandes remessas, mas não fazia outra figura. Tá vendo? Interessante esse ponto aqui, porque tanto a Condessa da Ademar, né, que foi a biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, para quem acho que todo mundo sabe, Maria Antonieta foi a última rainha da França, né, da Revolução Francesa, ela foi guilhotinada. Então essa senhorinha, ela já era velha, né, e aí ela foi dama da corte e depois ela foi biógrafa. E ela conheceu Maria Antonieta, então ela escreveu um livro contando sobre Maria Antonieta e sobre algumas personalidades da corte lá de Versalhes que ela conheceu.
e entre elas ela menciona o Conde de Saint-Germain. Então, quando ela escreve sobre ele, ela escreve que é um homem com os cabelos escuros, preto, os olhos escuros também, que ele era alto. E depois tem esse outro relato do Walpole, que também foi um cara, um nobre lá da época, que fala a mesma coisa, né? Isso contrariando os retratos que a gente vê de algumas correntes religiosas, como teosofia, alguma coisa que ele é retratado com cabelo louro. Tipo assim, o que não faz o menor sentido. E ainda mais se a teoria histórica estiver correta de que ele seria filho do Ferenc Rákóczi, é mais um indício ainda, porque o Ferenc Rákóczi tem a pintura dele, ele tinha o cabelo preto, né? E os outros filhos dele também. Então, assim, né, assim, contrapartes no argumento, né? Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável, pois aparentava ter por volta de 45 anos. Madame d'Ademar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, conheceu Saint-Germain em Paris, perto de 1760, e relata em suas memórias, datadas de 12 de maio de 1821, que havia reencontrado o conde de Saint-Germain na vigília de morte do duque de Berry, em 1815, ou seja, 55 anos após, e que incrivelmente ele aparentava os 45 anos de sempre. Não havia envelhecido. Aí ela teria dito para ele: há 50 anos foi embaixatriz de Veneza. Lembro-me de tê-lo visto naquela ocasião, chamando-se Marquês Valete. Sua aparência era como a atual, só parecia estar em idade mais madura, pois agora é ainda mais jovem do que antes. Aí o Saint-Germain respondeu: Madame, respondeu o conde sorrindo, tenho muita, mas muita idade. Mas então deve ter centenas de anos, exclamou a condessa surpreendida. Aí ele disse: é possível que eu seja muito mais velho, respondeu ele, e fez Madame de Greg lembrar-se de uma porção de detalhes que ambos conheciam do estado de Veneza. Como a condessa ainda não acreditasse, fez-me lembrar certas circunstâncias e observações. Não, interrompeu a velha embaixatriz com voz trêmula. Já estou convencida por certo. Sois um deus ou um demônio? Entendi. Aí ela encontrou com ele, 50 anos depois, e ela fala que ele tem a mesma aparência que ela encontrou de quando ela conheceu ele em Veneza. Ou seja, o cabelo preto, os olhos escuros, igual ela mesmo descreve aqui. E era um cara, tipo, alto na pra época, porque na Copa era tudo baixo. Beleza, aí eu vou pegar outros relatos, quer ver? Tipo, de Madame. Aí aqui eu vou ler a segunda carta, né? Que ele enviou 2 cartas para tentar alertar a Revolução, sobre a Revolução Francesa, né? Mas ninguém deu ouvido, né? Então, assim, quem avisa amigo é. Lembrem-se, Maria Antonieta. Quando alguém tá te avisando. Tudo está perdido, condessa. Este sol é o último que se porá na monarquia. Amanhã ela não existirá mais. Interessante isso aqui, né? O caos prevalecerá. A anarquia é inigualável. Você sabe tudo o que tentei fazer para dar aos negócios um rumo diferente. Fui desprezada. Agora é tarde demais. Mantenha-se em retiro. Eu cuidarei de você. Seja prudente e você sobreviverá à tempestade que terá derrotado tudo. Eu resisto ao desejo que tenho de vê-lo. O que devemos dizer um ao outro? Você me pediu o impossível. Não posso fazer nada pelo rei, nada pela rainha, nada pela família real, nada mesmo pelo duque de Orleans, que será triunfante amanhã e que no devido tempo cruzará o Capitólio para ser jogado na rocha torpeira. No caso aqui ele está falando sobre a guilhotina, que a guilhotina fica em um lugar alto, então rocha torpeira, ele vai ter vitória, mas depois ele vai ser guilhotinado. No entanto, se você realmente gostaria de se encontrar com um velho amigo, vá à missa das 8 horas na capela da Racoleta e entre na segunda capela à direita. De uma carta de 1788, enviada a Madame d'Ademar, o conde de Saint-Germain, místico e filósofo. Capítulo 5, Profecias Trágicas, Isabel Coupéoca, 1812. Essa é a mesma condessa que eu falei, que é a senhora em que escreveu o livro contando sobre Maria Antonieta. Então ele enviou a primeira carta para Maria Antonieta, ela não ligou, falou, não vai dar ruim, não. Aí ele foi e mandou a carta pra essa condessa da Ademar. Então ela escreve esse daqui no livro dela, né? Que é o Insuficiente Livro. Souvenirs de Maria Antonieta, a condessa da Ademar. E aí a Isabel Coupéoca pegou um trecho desse livro. Então é bem interessante essa descrição aqui da Revolução Francesa, sobre o que aconteceria na Revolução Francesa. Se você for olhar realmente, né? Assim, foi isso aqui mesmo. E a precisão dos detalhes. Até essa parte que eu li mesmo, que menciona a guilhotina, né, que fala da rocha topeira, porque a guilhotina ela ficava num lugar alto, então você tinha que subir, né, tipo uma plataforma alta, a pessoa ficava assim, então é bem interessante ao mesmo tempo de arrepiar essa parte aqui.
eu gosto bastante, eu acho interessante demais. Que realmente descreve aí o que foi a Revolução Francesa, né? Meu livro é esse daqui, ó. E se você tiver interesse, né? Ele tá disponível para vender na Amazon, no WeClap e no Clube dos